No Resenha das Paradas de hoje, vou falar de A Vida Depois, também conhecido como Fallout, drama protagonizado por Jenna Ortega, também conhecida como Wandinha, que parte de um atentado a tiros em uma escola para mostrar a trajetória de uma sobrevivente na superação dessa experiência. E se você achou que Jenna Ortega mandou bem lá em Wandinha e curte o trabalho da atriz, esse filme é pra você, pai. Porque o mínimo que pode se dizer do trabalho dela aqui é que a guria tá brocando muito. Mas antes, se não é inscrito, se inscreva e deixa logo aí o joinha. E eu não tô pedindo isso porque eu gosto de ser chato, não. É que a gente precisa disso para o YouTube indicar mais o vídeo pros outros. E pô, assim, né, velho? Nada disso aí te custa nada. E por falar em custos, o Pix do canal tá aí na descrição. Para se você quiser contribuir com qualquer bambá e amaciar a nossa dureza pra gente continuar metendo aí pra você conteúdo novo. E tem brinde! Quem mandar o Pix vai receber inteiramente grátis, porque enviou dinheiro, o sensacional cartão de Natal do Resenhando as Paradas. Desenvolvido por uma inteligência com substâncias artificial, esse cartão exclusivo que todo mundo que enviar o Pix vai ter, vem em versão digital para não gastar papel e proteger o meio ambiente. E aí você pode mandar pelas suas redes sociais como WhatsApp para todos os seus familiares e amigos, economizando dinheiro com presente, fazendo uma moralzinha e contagiando a todos com o espírito natalino. Ideal para mandar para aquele seu crush inalcançável e despertar nele ou nela aquele sentimento do qual você não é digno ou digna ou digne. Uma oportunidade ímpar de encontrar um par. Poste o cartão em suas redes sociais e se destaque dos demais. Não perca essa oportunidade de brilhar nesse fim de ano. É só depois de mandar o Pix, dar um salve lá no Instagram do canal que eu envio esse belíssimo cartão para você. O nosso Instagram é @Resenhando as Paradas. Esse vídeo tem o patrocínio da APUB, a Associação dos Professores Universitários da Bahia. A Vida Depois fala da lida com traumas individuais e coletivos a partir de um atentado em uma escola. Esse tema que nos era tão distante e já se tornou mais um pesadelo para a coleção dos brasileiros. O drama, que pelo próprio assunto tinha tudo para ser mais dramático, se sai do dramalhão sem deixar de lado os momentos divertidos, cativantes e até hilários que de forma nenhuma comprometem a profundidade e densidade do que é retratado. As consequências abordadas aqui se dão a partir do atentado e não na especulação das possíveis causas dele, como é mais usual na forma de se tratar esse tema. Questões como armamentismo, porte de arma, motivações do atirador e o papel da mídia são deixados de lado para que o foco permaneça no pós-trauma dos envolvidos, direto ou indiretamente, como os familiares dos sobreviventes e das vítimas. Vada, a personagem Jenna Ortega, está assistindo aula quando recebe uma mensagem da irmã falando que está precisando trocar ideia com ela urgente. Preocupada, pede para ir no banheiro e liga para outra para saber da qual foi. Mas era só que a guria tinha quebrado o pote, que é como se diz aqui no interior da Bahia quando a menina menstrua pela primeira vez. Troca algumas ideias com a púber ou pubescente, que é como se chama o indivíduo que está passando pela puberdade no dicionário, e depois vai no banheiro mesmo. Lá se bate com Mia, interpretada por Mad Ziga, que está fazendo make-up, que é como se chama maquiagem no TikTok. Vada faz algo no vaso, lava as mãos e puxa assunto com a outra. Começa a rolar uns pipocos de tiro, as gritaria, as duas se escondem em um reservado e um tempo depois chega lá também Quinton, interpretado por Niles Fitch, todo ensanguentado, mas dizendo que o sangue não é dele não, é do irmão. Em momento algum nos é mostrado o atirador, os tiros, as pessoas sendo atingidas. Todo espetacular da coisa dá lugar ao foco na angústia dos personagens, isolados, desesperados, impotentes diante dos acontecimentos e à mercê de um assassino que pode ou não em algum momento entrar no banheiro e chegar até eles. Ao abrir mão de explorar a violência gráfica impactante para filmar os sentimentos das vítimas, a diretora estreante e também roteirista do filme Megan Park, até então conhecida pelos seus trampos de atriz, já sinaliza os caminhos que pretende seguir em seu longa-metragem de estreia. E começou muito bem. Espero que ela tenha uma carreira longa e uma vasta filmografia. Tá de parabéns pelo resultado
e pela maturidade que demonstra em tratar um tema tão barra pesada de uma forma tão delicada. E sem cair nas armadilhas do gênero, evitando clichês e aquela coisa de parecer que o filme tá te implorando o tempo todo, chore aí, vá. Até porque nem só de choro se compõe o sofrimento, e isso o filme mostra muito bem com uma sensibilidade magistral. Normal que uma situação limite como essa una pessoas, e após o acontecido, Vladimir, que malmente se falavam, vão naturalmente se aproximando e criando uma relação bonita de apoio mútuo, inicialmente pautada no fato de terem dividido aquele momento, porque não tem ninguém melhor do que uma para saber o que é que a outra está passando. E apesar do destaque do filme o protagonista tá na bandeja de Ortega, nem por isso outros brilhos são ofuscados. O que não falta é personagem bem construído e gente que, apesar da pouca idade, demonstra muita sapiência nos paranauê interpretativos. Maddie Ziegler vai na manha das sutilezas desconstruindo Mia de seu estereótipo de rainha do baile para revelar uma personalidade solitária e introspectiva, doce e delicada. Aliás, uma das melhores coisas no filme é acompanhar esse encontro e a construção dessa amizade, que ao contrastar com o peso das circunstâncias, acaba o evidenciando, mas também o tornando mais palatável, como se dá também no processo de superação de um trauma. Sobre isso, aproveito para indicar The Rabbit Hole, filme com Nicole Kidman no elenco e na produção, e com direção de John Cameron Mitchell, até então conhecido como ator e diretor de filmes autorais underground, que é uma adaptação de uma peça que já foi inclusive montada no Brasil. Por aqui, algum maluco resolveu botar o título em brasileiro de Reencontrando a Felicidade, o que chega a ser até uma ofensa. Melhor ter deixado The Rabbit Hole mesmo, ou até ter traduzido no literal Toba do Coelho, porque a história é sobre a morte por atropelamento de carro de uma criança de 4 anos, e o que se vê são os pais aprendendo a conviver com essa perda. E em momento algum há esse reencontro com a felicidade, não. O que rola é a aceitação dos fatos e o seguir adiante lidando com a dor. A vida depois também vai por esse caminho como há de ser. Da mesma forma que a relação entre as garotas não é a única coisa good vibes da parada, o drama de sobrevivente delas também não é o único a ser abordado. Quinton, o caba que chega ensanguentado no banheiro, sofre com algumas camadas a mais. Além de ter passado por tudo, perdeu o irmão e tem que encarar essa perda e o sofrimento dos pais, que perderam um filho. E é impressionante como o ator Niles Fitch consegue imprimir ao personagem a carga de, apesar de tudo pelo que passou, entender que o drama familiar não é sobre ele, e se posicionar como apoio ao luto dos pais. Isso tudo sem que essa relação seja evidenciada em cenas ou grandes diálogos expositivos. Quinton é mais um dos personagens com quem Vada estreita a relação depois do atentado, mas não na mesma intensidade como se dá com Mia. Da mesma forma que eventos como esse juntam pessoas, também as afastam. E isso acontece entre Vada e seu melhor amigo e também sobrevivente, Nick, interpretado por Will Hope. Pouco se sabe como foi a experiência dele durante o atentado. Rola apenas um breve relato do personagem que, a partir do acontecido, resolve se dedicar a organizar protestos e agir em prol de políticas públicas que evitem esse tipo de fatalidade. E é meio que daí que se dá o afastamento entre ele e Vada, que buscam uma solução interna, o que evidencia não só que as pessoas têm formas diferentes de lidar com as coisas, mas também o natural afastamento que se dá a partir da escolha de caminhos diferentes. Outra personagem fantástica, mas que infelizmente tem pouco tempo de tela, é Ana a Psicóloga, interpretada por Shailene Woodley. Sem querer perder tempo aqui discutindo o que é que veio primeiro, se o carisma da atriz ou da personagem, digo que cheguei a torcer para Vada chegar logo na próxima consulta. Além das sequências das sessões serem absurdamente interessantes em forma e em conteúdo, trazem o mérito de fugir do estereótipo padrão e artificial como esses profissionais são comumente retratados. Por último, deixei para falar da família de Vada, que é um núcleo muito importante para o desenvolvimento da trama. A forma como a mãe dela administra a situação e dá suporte para a filha é quase sempre muito massa, principalmente quando ela fala para a garota que ela pode ficar sem ir na escola pelo tempo que ela quiser. Ô glória! Mas rola um incômodo por conta de ela sempre estar, de certa forma, sendo delegada pelo marido para cuidar das questões sentimentais das filhas, como se ele não tivesse esse papel também. Porém, fiquei me questionando se isso tinha um objetivo representativo
ou narrativo, porque pode ser a forma da diretora de retratar uma realidade, uma cultura, sua própria experiência familiar ou uma estratégia para aumentar o efeito surpreendente de uma cena pai e filha lá por finalmente, que além de linda, é fundamental para o desfecho da obra. E pode ser tudo isso ao mesmo tempo também. Aliás, se a gente parte do princípio que a obra é aberta e, portanto, não existe uma leitura errada, porque aí vai depender do repertório e da percepção individual de cada um, eu tô certo no que eu achar e você, se discordar, tá certo também, pai. O importante é ter a experiência. Portanto, não deixe de ver esse filme, nem de dar like aqui na minha resenha. E para concluir, o que é essa irmã de Wada é muito genuíno, muito verdadeiro. A irmã mais nova fascinada pela mais velha, que está preocupada com a outra, sofrendo pelo natural afastamento entre elas naquele momento, pela família que tem necessidade de priorizar a outra que está precisando de suporte, da mesma forma como tinha necessidade de priorizar ela antes, que é a caçula. É muito precisa a forma como se dá essa relação. O mais impressionante é isso ser jogado por uma guria que vai fazer 14 anos agora, aí em janeiro. Véi, eu assisti A Vida Depois, semanas antes do lançamento de Wandinha, e nem sabia quem era Jenna Ortega antes disso. A mesma sensação que eu tive de que ainda ia ouvir falar muito dela, tive da outra. Lumi Pollack. Guarde bem esse nome, que é pra me lembrar depois, que eu tenho uma dificuldade retada de memorizar esses nomes gringos aí. Bom filme. Recomendo. E é isso aí, não deixe de tocar no canal, inscrever no sininho, mandar um comentário aí exaltando a minha simpatia. Dê like lá no joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos, que é pra gente crescer e tá produzindo cada vez mais conteúdo para você assistir quando estiver de bobeira, ao invés de ficar em casa pensando besteira. Lembra do Pix? Segue nós no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas!